Olá, minha gente, um bom dia para vocês todos. Mando aquele abraço para cada um de vocês que estão distantes de mim, mas muito próximos através dos nossos encontros diários, dos nossos vídeos. Forte abraço, beijo no coração de todos vocês. Hoje amanheceu aqui, gente, calor. Eu tive que trocar até de... Eu coloquei essa camisetinha velha aqui, que eu uso ela mais aqui dentro de casa só. Ela é um tecido assim, uma malhinha bem fininha, sabe? E daí eu falei, vou pôr ela e vou gravar um vídeo com ela mesmo, não importa. Pensei de gravar até sem camisa, mas falei, não. Quando eu gravo sem camisa tem gente que reclama, né? Veja bem. Como é que tem muita gente, sei lá, que gosta de pegar no pé da gente, né? E hoje você vai na internet e tá tão liberto as coisas que quando uma pessoa vem sem camisa, uma coisa que é comum, né? Eu tenho costume de sair na rua aqui sem camisa. Você vai no litoral, nas praias, todo mundo tá sem camisa, inclusive tá até menos até, né? Só de shortinho, mulher de maiô, e assim por diante, né? E quando você vem navegar então na internet, daí que você vê coisas bárbaras, né? Por curiosidade a gente tá sempre olhando, né? Mas é isso aí. Eu levantei hoje pensando assim, hoje eu vou gravar um vídeo. Eu não vou fazer nenhum comentário crônico, eu vou contar uma história. Já faz dia que eu tô com essa história nas ideias aqui, uma lembrança minha do passado. Inclusive essa história se passa nos anos 80. Falei, eu vou contar ela. Eu nem sei se eu já contei ela em algum vídeo meu, porque eu já fiz uns 600, 700 vídeos, sei lá quanto. E de repente eu já contei até, né? Mas eu vou dar uma renovada, então se eu contei eu vou renovar. Mas antes eu quero... eu estava lembrando aqui também de uma canção que eu já conheço ela, não sei, no mínimo faz muito mais de 40 anos, então que eu conheço ela, eu nem lembro mais o nome dela, mas sempre de vez em quando que eu pego às vezes o violão para lembrar alguma música, alguma coisa, vem essa música sempre no meu acervo musical. De que adianta esperar nascer o sol, se há dentro de mim um vento frio toca em meu violão a dor antiga de uma velha canção já esquecida. É a mesma que um dia nos uniu pelas praias distantes do meu velho país. Por que não esqueço esta canção? Será porque tanto te amei? Te vejo sob a luz de vela, embaçada na janela, pelos prantos que chorei. Por que não esqueço essa canção? Se o rio que vai não volta mais, esta saudade está doente, transando em minha mente, repete nunca mais. La, 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 viu? Ela é bastante assim, romântica, né?
muito romântica mesmo. Então, gente, a história, ela se passa nos anos 80, num lugar, numa comunidade que eu morei. Eu morei nessa comunidade por 10 anos até. E quando eu chego lá, eu me deparo com aquela pequena vila, né, que a gente chama, onde tinha lá cerca de 100 casas. Era esse aglomerado de casa e no entorno dessa vila, então, era o que? Sítios. Era sítio de vários tamanhos, mas não eram grandes propriedades, eram pequenas propriedades. Era um lugar que eu cheguei e eu fiquei maravilhado com aquilo, porque tinha muita gente, tanto na vila como também no sítio. Eram muitas famílias. E todo mundo vivia daquela agricultura tradicional, que é plantar o quê? Milho, feijão. Tinha lá em cada sítio que teria, sempre tinha lá um quadro plantado de mamona, que era uma cultura que o pessoal sempre tinha lá um cantinho com muitos pés de mamona, porque enquanto o milho, o feijão não estava produzindo, tinha aquela mamona que ajudava, né, na renda da família, e quebrava um galho danado, né? Você ia lá, vendia 20 quilos de mamona, 30 quilos, era um costume, todo sábado o pessoal vinha para a vila, inclusive eu e minha família, que eu estava naquele momento, comprávamos cereais, nós comprávamos feijão, milho, comprávamos mamona. E o povo tinha a nossa clientela, então eles vinham e vendiam para a gente mamona. Era uma coisa comum. Todo sábado tinha. E aquele tempo era dinheiro, né? Você não falava em cheque para pagar. Então você preparava, quando era na sexta-feira geralmente, a gente ia para algum banco, que era longe, alguém ia e trazia dinheiro vivo para pagar as pessoas. Tá, mas esse é uma outra história. E naquela comunidade então vivia, todo mundo era feliz, na verdade, sabe? Era sofrido, eu lembro que era sofrido, as pessoas tinham muitas necessidades, e enfim. Mas todo mundo gostava, porque aquele tempo o Brasil era um Brasil rural, né? Era muito voltado para a parte rural, o pequeno produtor, sabe? Pequenos produtores. E as pessoas viviam. Hoje já não se vive mais, né? Se você tiver aí 10 alqueires de terra e para você sobreviver, hoje você tem que ter jogo de cintura. É diferente. Você não pode plantar feijão, não pode plantar milho, porque você sabe que vai dar prejuízo, você vai sofrer, porque hoje a tecnologia substituiu, né, esse trabalho que antes era feito, um trabalho assim, já dos antepassados, que era tudo manual, ou quando muito a pessoa tinha uma tração animal, que era um cavalo prático para ajudar na limpeza da lavoura, no plantio, enfim, para você viajar até ir na vila, fazer compra, enfim. Mas as pessoas eram felizes, né? Chegava dia de domingo, tinha o culto na igreja católica, todo domingo tinha, uma vez por mês tinha missa. Tinha também a igreja evangélica, a congregação, me lembro muito bem da congregação, tinha a assembleia também. Já. Então, e o povo, eu me lembro bem que naquela época parece que o povo era mais religioso do que agora, sabe? Eu não sei se é porque eu estava no interior mesmo, mas aparentemente era. Bom, e chegava o dia de sábado, então tinha aquele movimento na vila, porque vinha gente do sítio, vinha criança, vinha mulher, vinha fazer compra nas vendas, né, vender o seu produtinho lá. A criança vinha com a sacolinha de mamona, lá de 2, 3 quilos de mamona para vender, para comprar sorvete, comprar doce. Era desse jeito. E daí, como os sábados eram sempre alegres, os domingos então nem se fala, né? Tinha o culto da igreja, depois
tinha um futebol na parte da tarde, as pessoas se divertiam muito, porque não tinha assim tantas variedades de diversão. A diversão é uma diversão bastante boa e que trazia muita coisa boa para a vida da gente, seria então ir na igreja, no culto. Também se chama uma diversão junto de Deus, você está escutando a palavra, enfim. E também depois então dessa responsabilidade de você congregar na sua igreja, né, confessar seus pecados, então tinha o esporte, que era a opção depois disso que você fazia. Também você poderia ir na casa de um compadre, de uma comadre, de um amigo, isso era muito comum. Mas então tinha aquelas pessoas também, uma grande maioria que gostavam do futebol, que tinha. Hoje já não existe mais, quase, praticamente não existe mais. Acontece o seguinte, então onde o ponto que eu quero chegar é que aquela comunidade, então, ela era muito ativa e feliz, apesar de tantas coisas que, muitos problemas. Eu não sei porque se eu tô com a boca murcha, eu sempre falo problemas, mas é problemas. Mas tá bom, né? Todo mundo entende. E então começou a surgir um elemento, naquela época, um cara muito valente, sabe? Ele tinha fama. Mas ele não tinha assim costume dele de passar pela nossa vila ali. Mas a gente já ouvia falar na fama dessa pessoa, que era uma pessoa perigosa, era uma pessoa valente, era uma pessoa que abusava da sua valentia, e queria subjugar as pessoas, sempre era desse jeito. Mas de repente essa pessoa começou a passar. De vez em quando ela vinha e passava na nossa vilinha. E ele causava um mal-estar danado em muitas pessoas, né? Eu me lembro que ele andava muito armado, ele entrincheirado mesmo. Certo? E sempre ele estava montado numa égua branca, não sei se era uma égua ou um cavalo, turdia, não era branca, era turdia. Tinha um rabo de tatu, um chicote, sempre com ele junto. E ele chegava, começou a chegar e parava nos botecos que tinha na vila. Tinha lá 2, 3 botecos. E ali ele começava a beber e ele começava então, sempre tinha gente dentro do barzinho, e ele começava a abusar dessas pessoas, porque geralmente eram pessoas humildes, simples, naquele tempo todo mundo era assim, quase todo mundo. Sempre tinha um querendo ser mais que o outro, mas era coisa assim, natural, né, daquela comunidade. Mas essa uma é especial, ela é diferente. E ela então chegava e, quando ela estava já um pouco alterada, ela sempre costumava chegar e pegar e mandava o barzeiro encher lá um copo cheio de pinga, um copo grande, desses americanos grandes. Punha farinha dentro, ou punha sal, alguma coisa, ele adicionava ali e mexia com o cano do revólver dele ou com a faca dele. E fazia quem estava sentado, estava dentro do bar, beber. Muitas pessoas se repugnavam aquilo porque era horrível uma coisa daquela, e ainda era imposta por ele aquela condição. Porque se não tomasse, aconteceu dele dar chicotada nas costas, em pessoas, muitas vezes. Certo? E as pessoas intimidadas, porque tinham medo dele, corriam, saíam. E ele causava todo aquele mal-estar. De repente ele ia embora. Ele morava tinha uma propriedade longe dali. Ele tinha... Eu tenho a lembrança que ele tinha uma amizade com um ex-cunhado meu, já faleceu até. E daí eu até respeitava, mas também esse meu cunhado não dava muita bola, sabe? Ele não ficava junto, mas respeitava, porque era um cara que tinha uma certa
visibilidade ali daquele lugar, tinha uma posição um pouco mais abastada financeiramente de todo mundo, então aquela pessoa também sentia essa. Por causa da família, na verdade. E muitas vezes esse cunhado meu tirou muitas pessoas assim da mão dele, apanhando, ele judiando. Falava com ele, ele se acalmava e tudo bem. E daí ele começou, então, de vez em quando, ele começou sempre a aumentar essas passagens dele por ali. Mas daí o povo era tão tinha medo, eu também era todo no meio disso. Então quando ele apontava lá em cima na vila, que era uma vila, ela era meio comprida, tinha uma rua comprida nela. Se desse tempo, fechava até o comércio. Cachorro, então, não ficava um na rua. Imagine gente, né? Um caçava jeito de fechar. Eu mesmo cansei de fechar a porta do meu armazém de cereais. Geralmente isso era dia de sábado. E se afastar dali, não ficar perto. Porque a gente ia começar a ver muita covardia. E às vezes você não podia salvar, né, a pessoa, aquela pessoa coitadinha que estava ali, às vezes apanhando ou sofrendo alguma agressão. E as pessoas então se afastavam, a vila ficava como se fosse um feriado que não tinha ninguém andando na rua quase, sabe? Mas tinha lá algum que ficava aberto, barzinho. Chegou nesse ponto. Bom, passou muito tempo desse jeito, aquele terrorismo, de vez em quando, né? Era de vez em quando. Ele morava então numa região, ele tinha uma propriedade, eu conhecia essa propriedade não, mas o lugar era uma vila também, mas ele tinha um sítio grande. E lá nesse lugar também era um lugar muito perigoso também, cheio de gente brava. E ele vivia naquele lugar, mas ele era o número 1 ou o número 2, porque tinha um outro cara brabo lá também, sabe? E os dois não se bicavam mesmo. Não se bicavam. Mas eles nunca se encontravam no mesmo ambiente também. Eles se respeitavam. Cada um tinha o seu terreno, o seu território e a sua maneira de impor as suas condições, né? As suas alegrias, que era judiar das pessoas, né? Eu estou contando aqui, amenizando o que esse cara fez, que eu vi. Então, chegou um belo dia que ele lá, quando estava na região dele, ele sempre ia também em boteco, bar. E ele tinha o mesmo costume. Chegava também e judiava de pessoa. E um dia ele chega num bar para beber. Era um final de semana também. Ele entra no bar e tinha um elemento, uma pessoa sentada. Uma pessoa assim de tipo 25 ou 30 anos mais ou menos. Quietinho, simples, humilde. A roupinha de trabalhador da roça mesmo. Chapeuzinho. Cigarrinho de paia na boca, sentado quietinho no bar. O bar só tinha ele. Ele entrou, ficou ele e o cara. E o barzeiro, né? Ele já pediu lá a bebida e começou a beber. E ele começou a olhar pro rapaz. E ele foi se importunando, porque ele se implicava. Do nada ele se implicava. O rapaz quieto, fumando o cigarrinho dele quieto e ele bebendo. Mas ele não sabia que esse rapaz era um médico cirurgião. E ele pega e inventa então de mandar o barzeiro e pôr um copo de pinga. E pôs o que ele queria dentro, mexeu e foi e levou para o rapaz beber. O rapaz falou: moço, eu não lhe conheço e eu não bebo. Então eu fico muito agradecido, mas eu não bebo. O senhor pode continuar a sua bebida aí. E eu estou aqui quietinho, aqui no canto, aqui, nada a ver. Mas ele não gostou, ele queria que o cara bebesse esforçado. E ele pega, ele estava com o chicote na mão, ele solta uma chicotada na pessoa. Porque ele tinha confiança, porque ele estava armado, com um revólver, ele tinha faca, ele estava entrincheirado. E ali então começou
ele, o corpo a corpo ali, o cara, que era o coitadinho, reagiu, claro, e se agarraram. Como ele tinha lá os seus 40 e poucos anos, o cara que era mais jovem tinha muito mais vantagem que ele, tomou aquela espada dele e começou a desferir coisa nele. E ele arranca também da arma, o cara segura a mão dele, o revólver cai, porque ele estava amarrado numa correntinha. Ele chega, era uma correntinha compridinha, porque era costume desse homem, para não cair no chão, na verdade segurava, né? Mas ele perde a arma, e daí ele já cai, e o cara em cima dele, e na verdade ele também pegou a arma daí desse rapaz, desse homem, e atira nele também. Dá, se não me engano, três tiros na região da craniana. Mas não parou por aí. Não parou por aí. Porque a fama desse homem, que praticamente estava morto já, era demais. E o cara, então, para conferir, ele pega, naquela hora daquela raiva, daquela ira que o cara estava também, no calor, né, aquele pequeno, daquela briga ali. Ele pega a faca e faz uma cirurgia até na parte íntima, abre toda, corta o coração para fazer um transplante, corta as partes íntimas, colocou num lugar e falou, olha, tá, a cirurgia tá feita. Saiu e falou pro Bart. Só que ele não teve jeito, eu não consegui salvar essa pessoa aí. Mas esse aí nunca mais vai dar trabalho para ninguém. Nunca mais ele vai intimidar ninguém. E que Deus tenha piedade desse vivente aí. Saiu andando, nunca mais ninguém viu aquela pessoa. A polícia tinha que chamar porque era longe, chamou tudo, fez só a ocorrência só. Praticamente ninguém ligou. Era comum esse tipo de coisa, né? Porque ele já tinha aquela fama de homem briguento, homem maldoso, homem que tinha cometido já alguns crimes. E para a polícia foi uma limpa, na verdade. E aquele pessoa que fez aquilo sumiu, desapareceu. O outro cara que era bravo naquele lugar também sumiu também. Sumiu também, não sabe por quê. Né? Saiu dali, né? Saiu dali. Então essa história ficou sempre guardada comigo, porque foram momentos que eu vivi, conheci as pessoas, muitas pessoas. E aqui eu não contei, tem mais coisas desse homem que eu não contei aqui, não vou contar, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Mas eram tempos diferentes, gente. Eu conto essas histórias, aí você pode falar assim, o Zé está inventando. Não, eu até diminuí o grau dela para não ficar, para respeitar um pouco as diretrizes até do YouTube. E respeitar também as pessoas, mas contando meio superficialmente uma história que acontecia, era comum naqueles anos 70, 80, 60. Imagine antes, até era pior ainda. Veio desde lá do tempo do Lampião, antes do Lampião ainda, vem esse monte de história de pessoas que eram maldosas mesmo, eram pessoas ignorantes, né, que não tinham um pingo de bondade dentro de si, sabe? Eram pessoas criadas naquela brutalidade, né? E se aproveitavam porque eram corajosos, na verdade eram corajosos, né? Mas ele levava a coragem dele para uma coisa do mal, né?
para se tornar assim como pra que todo mundo. Eles queriam intimidar as pessoas para que ele fosse o rei, todo mundo tinha medo dele. Na verdade, nós tinha medo dele mesmo. Mas nós não tinha medo só dele, tinha medo de mais gente também, porque né, a gente tinha que ter jogo de cintura para você viver no meio desse tipo de gente, porque era comum esse tipo de gente naqueles tempos. Era comum. Né? E não é diferente hoje também, você vê, hoje tá mais moderno agora, né? As coisas, né? Mas a gente vê aí no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, para quanto é cidade que você vai, você tem que ter jogo de cintura para você sobreviver aí numa comunidade. Senão você está lascado. Muitas vezes você vê coisas e coisas erradas e você não pode falar nada. Né? Você tem que ficar quieto, porque pode implicar a tua família, pode acontecer muita coisa que você não quer. Né? Existem as maneiras que você fica protegido, mas sei lá. Sei lá. Hoje está muita coisa infiltrada, né? Então, complicado. Mas é isso aí. Beijo no coração. Quero deixar o parabéns também para minha amiga Marcinha, que fez aniversário ontem. Que Deus abençoe muito ela, que dê muito, mas muito sucesso na vida dela, ela merece. Não é mesmo, Marcinha? A Marcinha ontem estava com um vestido estampado, gente. Eu vi um vídeo dela, que ela agradecendo as pessoas que parabenizaram ela. Um vestido muito bonito. E ela também, ela é muito bonita. Eu espero que Deus continue protegendo a Marcinha, a minha amiga, que sempre me ajudou aqui no canal, como vocês todos me ajudam. A Marcinha é porque ela é mais uma pessoa na área técnica. Então é o que eu desejo para você, Marcinha. Beijo no coração. Forte abraço para todos vocês, gente.